ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Estamos, logicamente, retornando a esse espaço com muita satisfação e, logicamente, vamos conversar com o senhor Dr. Humberto Braga Passos, que é exatamente uma pessoa de alto nível. Sem dúvida nenhuma, ele vai se manifestar com referência às atividades que ele tem. E é engenheiro agrônomo também. Como vai, senhor? Vai bem? É uma satisfação muito grande. Satisfação é minha. Obrigado. Um prazer estar novamente aí no programa aí. Então, vamos lá então conversar um pouco aí sobre a atividade rural aí. Uma grande satisfação. E eu gostaria que o amigo me comentasse as suas atividades. É muito importante, né? Bom, eu sou um dos sócio fundador da Engie Rural, Engenharia e Consultoria Rural Limitada. Trabalhamos aí há bastante tempo na área de topografia, georreferenciamento e parte de licenciamento ambiental e também a parte de topografia urbana. Perfeito. É muito importante a sua atividade, né? Hoje, principalmente, nos dias atuais, é muito movimentada essa atividade. Sim, sim. A partir do nosso serviço, a gente consegue emitir dados que vão ser padronizados, que vão para fins de licenciamento, para fins de bancário, de fim de financiamento bancário, fins também de essa parte de regularização junto ao INCRA, parte de cadastramento. Então, eu digo que a propriedade começa com o levantamento rural, né? Para aí sim, aí seguir essa padronização aí de todas as frentes aí. Não tem dúvida. Venha ser necessário. Por exemplo, os senhores podem conseguir, logicamente, transferir água para outros pontos numa grande lavoura, né? Ah, sim. Hoje essa parte aí de águas, ela é muito importante para o agricultor, que cada vez mais estamos sofrendo com relação a essas chuvas que são localizadas e fora de épocas, né? Então, são tempos de estiagem, isso aí, então, acaba acarretando aí um alto custo, né? Exatamente. E tendo que enfim, muitas lavouras serem perdidas pela falta de irrigação. E, às vezes, o produtor faz um trabalho mais ou menos, mas não chega a atingir o objetivo por falta de mais qualidade no trabalho, né? Sim, sim. A questão até mesmo dos pivôs centrais, de questão de 10 anos para cá, é comum nas propriedades ter irrigação aí para as lavouras de soja aí. Então, acaba que dando uma segurança e o próprio, para fins de custeio, de financiamento, até o próprio banco se sente com confiança, né, de poder liberar esse valor aí para o plantio. Porque é fundamental, né? Sim, sim. É fundamental. O empréstimo é normal, é natural. Agora, se não tivesse eles, os técnicos, encontrar algum problema que pode não dar certo, já fica privado dessa facilidade, né? É, exato. Hoje o banco, para esse financiamento aí, ele quer garantias. Então, exato, cada vez mais essa parte de regularização imobiliária tem que ser ela bem feita a ponto de ter, se porventura o proprietário rural não conseguir quitar essas dívidas, ter aquelas áreas que são averbadas ali, dando como garantia do banco e localizadas, né? É um problema sério, né? Exato. O que acontecia? Um imóvel rural ele é composto de uma ou mais matrículas, né? E essas matrículas que foram feitas antigamente, anterior ao georreferenciamento, elas não eram localizadas, não tinha como se reconstruir.
Alguns imóveis tinham uma área de 1.000 hectares, mas por matrícula tinham 700 hectares. Ou, ao contrário, o imóvel tinha 1.000 hectares e por somatória de matrículas somavam 1.300 hectares, porque eram documentos que não eram muito precisos. Confiáveis, não eram confiáveis. Exato. Então, por exemplo, o banco pegava a área por falta de pagamento, então muitas vezes, na verdade, a área não era o que o banco imaginava, o que o banco se propôs a fazer essa linha de financiamento. Então, hoje, com o georreferenciamento, além de ter uma localização exata do perímetro da matrícula, faz com que o proprietário do imóvel não flutue com essas matrículas a ponto de localizar a matrícula numa parte que seja muito alagada, uma parte que não tenha muito valor, né, valor comercial. Então, com o georreferenciamento, isso aí acabou localizando as matrículas, dando uma garantia bem maior para a parte de financiamento. O georreferenciamento ficou exatamente ou não? Ou ainda tem algumas diferenças? Hoje, todo imóvel acima de 25 hectares ele tem que ser georreferenciado. É lei, foi aprovada, só que não teve nenhum tipo de cobrança por parte do INCRA, que é o órgão responsável por essas análises, a ponto de exigir, de mandar uma carta, um documento para esses produtores rurais. O que acontece, a regularização hoje é muito mais a nível de transmissão. Então, quando se vende uma propriedade rural, ou quando se transmite para os seus sucessores, ou faça permuta, então, no momento que entrar para o registro de imóveis, o registro de imóveis vai solicitar o georreferenciamento e não vai fazer o procedimento de transmissão sem o georreferenciamento. Então, a pessoa fica impedida de fazer essa transação registral, né? E, na verdade, tem que estar exato, né? Tem que estar exato. Perfeito. Hoje trabalhamos a nível de milímetros, né? Cada ponto que se pega a campo é nível de milímetros. E é muito interessante que o INCRA tem um banco de dados de todos os imóveis que já foram georreferenciados, e esses imóveis eles se encaixam um ao lado do outro, como se montasse um quebra-cabeça do Brasil. Então não pode haver a sobreposição de áreas. O georreferenciamento garante que uma propriedade não vai ficar em cima da outra, como acontecia muito antigamente. E também não vai permitir os buracos, né? Áreas que não se encaixaram. Então, eles, através desse banco de dados, aí eles têm total controle dos imóveis que já foram certificados e os que faltam ainda certificar. E vocês têm um equipamento adequado para saber se exatamente está correto, né? Sim, cada vez mais esses GPS hoje que são de processamento em tempo real, eles acabam dando um grande ganho na prestação de serviço de tempo e de precisão também. Antigamente, quando se fazia um serviço de levantamento topográfico, se tinha que ter visadas, né? Então se tinha que fazer picadas naquelas linhas divisórias, e que sempre elas acabam criando uma vegetação que acaba atrapalhando a visada do aparelho, né? E hoje não, hoje é toda por satélite, o que facilita muito e até evita também de fazer essa limpeza aí, que muitas vezes a vegetação junto aos aramados são uma vegetação nativa, né? Que por lei nem é permitido mais. É um trabalho certeiro, né? Sim, sim. Perfeitamente, né? E me diga uma coisa, não tem perigo de errar mais? Não tem perigo, já está tudo sob controle, né? Do ponto de vista dos aparelhos geodésicos, topográficos geodésicos, eles são muito precisos. Muito precisos. Pode ainda haver uma falha humana a ponto de ter algum determinado vértice, algum canto da propriedade, do perímetro, que seja coberto por mato, enfim. Então, pode haver um erro de interpretação, mas o erro hoje em dia é muito mais humano do que do próprio equipamento. Eu esses dias estive na abertura da colheita do arroz, lá na Embrapa, e estive conversando com ele com um drone também, né? Lá na colheita do arroz. E tivemos conversando e, sem dúvida nenhuma, cheguei a uma boa conclusão, que também é um trabalho muito bonito, né? Sim. O drone, além de ser um trabalho que
que deu uma apresentação muito grande para fins de relatórios e avaliações, ele acaba também sendo utilizado também para levantamento topográfico. Exatamente. Então, para essas áreas de lavouras aí se faz um levantamento aí com o uso do drone e acaba ficando bem, com uma qualidade bem interessante. Me diga uma coisa, e sem dúvida nenhuma, eu acho que é um trabalho quase perfeito, a não ser que tenha a possibilidade de alguma coisa não fechar, né? Mas acho que não, né? Não, assim, o drone ele ainda acaba trabalhando com o uso de softwares, né? Então eles têm alguns sistemas ali que funcionam de acordo com o aparelho, que pode também haver uma configuração do software que não seja muito precisa e acaba causando um deslocamento aí desse levantamento, mas também o erro também é muito mais da parte humana, se houver, do que a parte do equipamento. O equipamento, né? É muito preciso. Mas é isso aí. Inclusive, a gente sabe perfeitamente que nas lavouras orizícolas é fundamental, né? É fundamental trabalhar nesse critério aí com os senhores trabalham e com o drone também, né? Sim, o ganho de tempo ele é muito grande. E me diga uma coisa, com referência à sua atividade, tem mais alguma coisa assim, fora do que nós conversamos agora? Não, assim, nós, geomensores aí, tanto aqui na cidade, no município de Pelotas, como no estado e no Brasil, ainda passamos muitas dificuldades a nível da burocracia toda do sistema. Eu te diria assim que a teoria de como foi lançado todo o sistema de INCRA, com o cruzamento junto à Receita Federal para a parte de ITR, junto com o registro de imóveis, ele ficou perfeito. É um sistema assim que nós somos exemplo pro mundo. Mas ainda o grande dificuldade ainda acaba sendo a parte burocrática. Então, são procedimentos que acabam dificultando essa questão de regularização principalmente na parte registral. Então, são situações hoje que se a pessoa tiver uma matrícula, que essa matrícula estiver em condomínio, teria que ser feito um processo que se chama extinção de condomínio ou gleba legal. E neste processo aí, para regularizar esta matrícula, é preciso a assinatura dos vizinhos, dos confrontantes. Perfeito. E o que acontece hoje, por exemplo... Eu te dou um exemplo assim, um imóvel no município de Alegrete. Estou usando Alegrete porque é o maior município do estado. Muitos proprietários rurais, né, em Alegrete residem em Porto Alegre. Então, e esse procedimento ele é feito, essa extinção de condomínio, é a nível de tabelionato. Então, o que o tabelionato exige? Ele exige esse ato aí da escritura que seja presencial pelos vizinhos, pelos lindeiros. Então é muito difícil tu deslocar uma pessoa de Porto Alegre para ir a Alegrete para assinar uma escritura pública que não esteja de localização de parcela. Exato. Então acho que falta uma maior flexibilização por parte dos cartórios. Assim, por que não é feito um documento? Existe um documento chamado Declaração de Reconhecimento de Limites. Por que esse lindeiro não pode assinar esse documento, essa declaração, junto ao tabelionato de Porto Alegre, na condição de lindeiro morando em Porto Alegre? Então, facilitaria muito. Não pode. Hoje ele é presencial e tem que ser na escritura, no local da escritura. Não necessariamente precisaria ser em Alegrete. Poderia ser em Porto Alegre. Só que dificilmente todos os vizinhos vão residir em Porto Alegre, então tu acaba deslocando ou um ou outro vizinho. Um ou outro vai dar problema. E ainda esse procedimento tem que ser feito todo no mesmo horário. Então o pessoal tem compromisso, né? O pessoal tem compromisso e o próprio cliente acaba ficando constrangido de ter que solicitar, preciso do senhor lá em Alegrete para assinar essa documentação. Então, assim, eu acho que isso aí é algo muito responsável. Digamos assim, chega a ser um retrocesso nos tempos de hoje, depender do deslocamento de uma pessoa para regularizar uma área. É verdade, mas fica perfeitamente, ninguém pode contestar, né? Sim. Hoje,
Na falta dessa assinatura aí, tu podes entrar com um pedido de uma intimação pública, enfim, que ela é feita via jornal. Então acaba que muitas vezes o próprio cliente fica constrangido de chegar a uma situação dessa e acaba desistindo de fazer, e é uma área que não fica regularizada. E não ficando regularizada também já dificulta a parte de crédito, dificulta a parte também de transferência, transmissão. Então, são coisas que eu acho que deviam ser mais práticas, ainda mais nesse nível de informatização que nós estamos hoje em dia, né? Verdade. Agora fica muito bem, né? Sim, sim. Não tem dúvida que é uma coisa que é bem bolada para evitar maiores consequências, né? Exato. E me diga uma coisa, vocês têm equipe que vão nas unidades rurais? Sim, sim. Nós temos nós trabalhamos tanto temos uma equipe da parte urbana, né, e a parte rural. A parte rural nós temos muitos clientes na região de Uruguaiana, região de Alegrete. Então a gente, claro, tem todo um cronograma de atendimento ao proprietário na nossa agenda. Não temos muitas equipes, até porque é algo que tem que ter muito controle. No momento que sair, esse controle aí começa a se tornar um trabalho propício a erros, né? Então a gente acaba tendo essa fila de clientes assim, atendendo conforme a nossa disponibilidade. Perfeito. Me diga uma coisa, muitas pessoas trabalham nessa atividade na sua empresa, né? Sim, sim. Na empresa todos estão aptos a executar e a conversar e atender o cliente, porque todos têm conhecimentos aí, são técnicos agrícolas, enfim, são engenheiros agrícolas. Então, com a qualificação que nós temos e com o estudo e cursos que foram feitos aí, a gente está apto a conversar todo o nosso corpo técnico. Perfeito. Uma equipe grande, diga-se de passagem. Sim. E me diga uma coisa, e outros problemas com referência a essa atividade? A parte também a parte de licenciamento ambiental, ela também é uma parte que é muito burocrática, que também não está fluindo muito. Alguns anos para cá surgiu um sistema de cadastramento, né, cadastramento rural, chamado CAR, Cadastro Ambiental Rural. Esta lei do CAR, ela foi feita pelo CONAMA, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e o Conselho Nacional do Meio Ambiente deu uma liberdade às regionais a fazerem a norma através de decretos de acordo com a região e as qualidades de do imóvel e da terra, né? Então, no nosso estado teve a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, junto do DEFAP, que através de decreto lançou ali algumas alterações ali para fins desse cadastramento. Então foram áreas que, através de formulários que foram alterando, só que o Conselho Nacional do Meio Ambiente ele vetou esse decreto. Então foram cadastros que foram realizados, que vai ter possivelmente terá que entrar em retificação através das exigências atuais. Isso foi muito ruim para nós que prestamos esse serviço, porque na verdade lançaram a lei e deram essa liberdade, e depois voltaram atrás e vetaram essa questão desses decretos. Será que existia alguma falha? Existe a falha a ponto do Conselho Nacional do Meio Ambiente não conhecer o nosso bioma pampa aqui a fundo, né? Exato. Por exemplo, que é diferente, né? Exatamente. Esse formulário de preenchimento, quando surgiu do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, ele não tinha, por exemplo, no nosso estado, os banhados. E o nosso estado aqui é tomado por banhados, são regiões de Santo Vitório Palmar que tem muito. Exato. E não constava nenhum campo esse preenchimento aí. Então foram erros como esse que acabou acarretando aí, e além do mais, assim, a questão do cadastro ambiental rural, os imóveis ainda não foram, esses que foram cadastrados ainda não foram analisados, o que também, por outro lado, acaba se tornando muito ruim, porque a gente não sabe como está a análise, se tem erros, se não tem erros. Então, e são várias propriedades que estão cadastradas, e vai chegar um ponto que, se alguma for
ter que ser retificada, vão ser várias e vai se tornar algo muito demorado e oneroso, né? Oneroso tanto para nós como para o cliente, né? Logicamente, uma empresa que tenha um problema de irregularidade, aquilo vai para frente, né? Exato. Prejudicando os outros também. Não digo prejudicando, mas dando o mesmo problema jurídico para os outros também. Né? E acaba que o próprio proprietário do imóvel, né, acaba não tendo a confiança, né, a confiança de poder hoje plantar, de poder hoje, regularizar o imóvel da parte ambiental. Hoje, para se plantar em um campo nativo, é solicitado um licenciamento por parte da FEPAM, que se chama licenciamento de supressão de vegetação nativa. Hoje a pessoa entra via sistema, tranquilo, seria algo fácil para se fazer. Só que no que depender da vistoria local, do FEPAM, da FEPAM e da SEMA, acaba que se tornando que depende de um quadro técnico do servidor e muitas vezes com a agenda muito cheia, acaba o proprietário do imóvel tendo que adiar esse plantio, deixar para outro ano até ter prejuízo. Essa aprovação do licenciamento. Problema sério, né? Mas me diz uma coisa, eu estou perguntando tanta coisa que não dá para você falar aquilo que você gostaria de falar, mas fique à vontade, tá? Não, assim, o microfone está à sua disposição para outras informações. Assim, do ponto de vista da Engie Rural, o que nós podemos sugerir ao proprietário rural? A regularização das terras, né, é muito importante, criar essa matrícula georreferenciada. O georreferenciamento vem como garantia de localização da sua área, evita que, por alguma discordância por parte de algum de vizinho, de lindeiro, possa invadir a sua área. Então, a partir do momento que tiver essa matrícula georreferenciada, ela está totalmente localizada, dando mais segurança, e através do georreferenciamento, essa pessoa pode dar continuidade à regularização e começar a informar dados que são padronizados. O georreferenciamento feito pela Engie Rural, ele tem o mapa com detalhamento. Nesse mapa, ele vai ter um quadro de áreas. O quadro de áreas ele tem exatamente quantos hectares de mato cultivado esse proprietário tem, quantos hectares de mato nativo ele possui na propriedade, canais são locados, estradas, se tiver arroios, sangas, e a gente, através desse quadro de áreas aí, são áreas de interesse ambiental, e com essas áreas que são geradas aí através do mapa, aí, ele pode informar tanto na declaração do ITR, tanto na atualização cadastral, que é o CCIR, Certificado de Cadastro Imóvel Rural, e além de ter essa matrícula correta, e a ponto de, se futuramente quiser transmitir, passar para os seus filhos, ou passar para sucessores, ou vender, o imóvel vai estar tudo regularizado, sem ser necessário essa parte de regularização, que muitas vezes pode demorar. Muito bem, eu acho que isso aí é um trabalho importantíssimo, porque, na verdade, todo mundo sabe perfeitamente que o que consta ali é real. Né? Sim, sim. É isso aí. Me diga uma coisa, com referência a propriedades como banhados e matos, e principalmente isso aí, né? Também entra nos números, digamos assim? Sim, sim. No espaço, na propriedade. Inclusive, muito interessante, né, a questão do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, é que essas áreas aí são declaradas e todo imóvel rural hoje, ele tem que ter, o proprietário do campo tem que ofertar 20% do imóvel para a reserva legal. Para a reserva legal do proprietário ali daquela fila. Então, todo imóvel hoje tem que ter esses 20% de reserva legal, que são ofertados pelo proprietário do imóvel, né? E tem que ser terra boa ou pode ser um banhado? Assim, pode ser utilizado o banhado, desde que o banhado hoje ela é uma área de preservação permanente, uma APP. Só que impediria para a criação de novas áreas de plantio. Então, por exemplo, o mato nativo ela é uma área
muito bem vista para aquela ação da reserva legal, porque o mato nativo, hoje é uma área que não pode ser desmatado, então acaba ficando essas áreas interessantes a ser ofertadas para a reserva legal. O banhado também, a parte dos córregos, sangas, que também são áreas de preservação permanente, também podem ser oferecidas à reserva legal. Então, é claro, a pessoa vai ofertar as áreas que são de menos valor produtivo, né? Perfeito. Vamos dizer, menos valor produtivo. Eles consideram, então? Sim, sim. Ah, perfeito. E me diz uma coisa com referência a outras condições, outras relações, digamos assim, com o trabalho de vocês. A gente atua também na parte urbana, né? Nós estamos trabalhando na parte com umas construtoras de Pelotas aí, então a gente, na parte urbana, a parte de loteamento, a parte dos condomínios, a gente tem um grande número de clientes e atendemos aqui no Pelotas e na região também. O crescimento também é surpreendente, são condomínios e condomínios, e então a gente tem bastante trabalho na área civil também, né? Perfeito. É isso aí. Com referência à área urbana, digamos assim, tem muito trabalho também, né? Tem. Muita coisa. Sim, sim. São bairros, né, que estão sendo criados e está havendo muito também a descentralização, né? O pessoal está procurando hoje morar em bairros que são projetados, em condomínios muitas vezes fechados, né? E então isso aí acaba se tornando bem interessante ali, esse tipo de serviço aí para... O que vem ocasionar nesse sentido o trabalho de vocês? Nós fizemos a demarcação dos lotes, né? Uhum. Demarcação de lotes. Então a gente trabalha também na parte estrutural, né? São criações a parte de perfurações, a gente faz a alocação das perfurações. Uhum. E aí a gente trabalha toda essa parte do projeto mesmo construtivo, né? Perfeito. Meu amigo Humberto, doutor Humberto, me diga uma coisa. Estamos praticamente chegando ao final do programa, mas temos 4 minutos para o senhor citar aquilo que o senhor gostaria de citar, que eu não perguntei, né? Sim. Fique à vontade. Não, assim, por parte da Engie Rural, assim, a gente fica muito contente aí pela poder estar convivendo aí com essa modernização aí da parte toda de sistemas, né? Então são sistemas que cada vez mais está nos ajudando e cada vez mais vai vir nos ajudar. Isso dá um grande orgulho aí a nós que tivemos muita dificuldade no passado, que hoje estamos trabalhando com mais facilidade e além da precisão, né, desses equipamentos que são modernos. E estamos assim à disposição para conselhos. Assim, o nosso escritório funciona em Pelotas, a Engie Rural. Então podem procurar também pelo site www.engierural.com.br, ou podem tratar também por e-mail, engierural@engierural.com.br. O Engie Rural, ele é o G mudo, né? ENG Rural, tudo junto, .com.br. E aí vai ser um prazer aí poder ajudar tanto o produtor rural aí como também a pessoa da civil aqui, o civil. Perfeito. Meu amigo, olha, eu desejo muito sucesso, continue com esse sucesso que vocês estão conquistando, digamos assim, e desejamos, além de muito sucesso, grandes realizações. E muito obrigado pela entrevista aí, nos dando esse apoio, essa parte que, logicamente, a pessoa da área urbana, por exemplo, que não entende muito, mas fica bem orientado nesse sentido, né? Sim. Muito obrigado, um grande e respeitoso abraço e muito sucesso aí para o senhor e para a sua equipe. Tá? Ótimo, agradeço mais uma vez aí o espaço, eu poder participar e estou à disposição aí no que for preciso aí, tanto do programa quanto dos proprietários aí para enfim, poder ajudar. Muito obrigado, doutor Humberto. Olha, satisfação muito grande nós temos aí com a sua presença e procurando, através do senhor, levar conhecimento às pessoas que não são da área rural e também dos rurais que estão nos assistindo, tá certo? Certo. Muito obrigado, meu amigo, um grande abraço. Birinha, vamos colocar aí os apoiadores culturais que estão chegando aí na nossa programação.
Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, Material de Construção e Ferragem Limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta, das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado, das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque, 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Olha, é uma satisfação muito grande. Nós, logicamente, depois de algum tempo, né, procurando a doutora Daniela Leite, e hoje ela está conosco aqui, logicamente, vai falar das suas aptidões, logicamente, na área da Embrapa Pelotas e Capão do Leão. E tem, sem dúvida nenhuma, vários itens importantes. Eu quero aproveitar, sem dúvida, vamos ter muitas informações e vamos ficar aprendendo um pouco mais aqui com ela, com certeza. Como vai a senhora? Vai bem? Boa tarde, senhor Ariano. Bem. Muito obrigada pelo convite. Vocês estão me escutando bem de máscara? Também. Tá bom. É isso aí. Doutora, me diga uma coisa. Eu sei perfeitamente que a senhora tem um currículo invejável, né? Fale um pouquinho para os nossos telespectadores os seus cursos superiores, né, se for possível. Tá. A senhora tira a máscara, eu posso tirar aqui. Tira então. Mas é isso aí. Nós tivemos o contato do Dr. Roberto Pedroso de Oliveira. Sim. E ele me aconselhou, olha, tu convida ela que vai ser muito importante. Então, por esse motivo, estamos... Obrigada, agradeço a indicação do nosso chefe Roberto. Exato. E já que o senhor me deu a oportunidade de falar um pouco da minha trajetória, né? Perfeito. Eu entrei para a Embrapa logo que me formei em agronomia. Certo. Já vai ser em 1985, já faz muito tempo. Bom mesmo. E eu comecei a trabalhar com fruticultura, com peras, na parte de melhoramento. Depois trabalhei em cultura de tecidos, também em pereira, micropropagação. Trabalhei com alho, morango, batata. Fiz mestrado também aqui na Universidade Federal de Pelotas em agronomia. Certo. E fiz meu doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Wisconsin, em melhoramento e genética de plantas, onde eu trabalhei com alho porró e cebola. Aproveitou bem. Aí quando eu retornei, eu dei seguimento ao trabalho do Dr. Alceni Garcia, que era um melhorista, que quem sucedeu o Dr. Alceni Garcia foi o
pesquisador Alverides Machado Santos, não sei se o senhor conheceu, já é falecido. Então, desde o ano de 2000 que eu venho trabalhando com cebola na Embrapa. Perfeito. E esse trabalho de melhoramento é juntamente com a Embrapa Hortaliças, em Brasília, e a Embrapa Semiárido, Petrolina. É um trabalho, um programa mesmo. Perfeito. É interessante que a Embrapa é uma potência, né? Não sei como é que está atualmente, mas era uma potência muito forte. Não, né? é muito forte, sim, muito forte. Acompanha tanto a agricultura familiar como o agronegócio. Eu tenho muito orgulho de fazer, contando o estágio, quase 40 anos na Embrapa. É gratificante, né? É, muito bom, muito bom. E eu acho que o motivo também da indicação do nosso chefe Roberto para eu vir até aqui é que a gente recentemente fez o lançamento de uma nova cultivar de cebola que se chama BRS Prima. Então ela foi lançada em São José do Norte, agora num evento, uma reunião técnica e uma feira de agrotecnologia no dia 8 de junho. Foi agora há pouco Foi dia. agora, Até o senhor tinha me convidado para eu vir anteriormente, mas eu não... Estava envolvida com essa parte. Mas então falando um pouco dessa cultivar, a gente ficou muito contente porque ela já teve uns de 5 a 7 firmas, empresas interessadas em produzir semente. A Embrapa abriu o licenciamento, a oferta de licenciamento de empresas. Então já temos várias empresas licenciadas para produzir semente. E como a cebola, ela leva de 2 anos o ciclo de semente a semente, quer dizer que comercialmente, assim, para os agricultores produzirem bulbo de cebola, ela vai estar disponível daqui a 2 anos. Mas já tem a Isla, Agritu, Agristar, Libório, entre outras que já estão se candidatando. São variedades diversas, né? Não, as empresas são diversas. As empresas. Para produzir essa cebola, Essa cebola é uma cultivar de ciclo precoce, ela vai maturar, digamos, até 20 e poucos de novembro. E a vantagem dela é que a casca dela é mais espessa, da cebola, e mais aderida ao bulbo. Então, permite uma melhor conservação da cebola. Perfeito. E ela resiste ao transporte. E, com isso, o agricultor consegue vender ela, armazenar melhor e vender na entre-safra, que sempre o preço é melhor para o agricultor. Pode esperar um pouco mais. Exatamente, Não tem dúvida. É muito importante, digamos assim, esse trabalho de vocês. Trabalho belíssimo e gratificante, diga-se de passagem, né? Sim. Os produtores estão aderindo exatamente, né? Falando em produtores, a gente fez ensaios, ela foi validada também para o sistema orgânico, né? E os agricultores aqui da região litorânea de Rio Grande, São José do Norte, Tavares e Mostardas, a gente está com unidades demonstrativas onde tem essa nova cultivar para ser divulgada. Logicamente, os produtores dessa região, desses 4 municípios que a senhora falou, sem dúvida nenhuma, dão um apoio total para seguir as orientações da Embrapa, né? Sim, são. Foi muito boas suas palavras. Eles dão maior apoio. Inclusive, essa semana a gente esteve visitando e está agora na fase de viveiro. E alguns já estão começando a transplantar, mas daqui uns 20 dias já estão transplantando para a lavoura, para o local definitivo. Então, muito bonitas as mudas, a gente está bem contente. E o tempo para o cultivo da cebola, como é que está? O tempo, agora choveu um pouco, mas elas estão bem. Alguns produtores de São José do Norte relataram que houve muita chuva e prejudicou há mais tempo as mudas, mas agora sim os viveiros estão muito bonitos mesmo. Estão muito bem. Não é por falta de chuva que vai ser o problema, né? É isso mesmo. É isso. E como é que está para outros lugares aqui na região? É só São José, esses 4 municípios que a senhora falou, né? Dessa cultivar a gente também teve uma experiência do norte do estado também, o ano passado com essa cultivar e o pessoal gostou, assim, a gente não teve retorno de todos, mas
mas estão bem contentes. Na verdade, essa cultivar, ela foi lançada agora, mas ela já foi... Os ensaios dela já foram realizados desde 2010, que ela já foi registrada. O trabalho inicial dela iniciou em 1997, então levou muitos anos. E ela é indicada para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ah, perfeito. Então... Porque tem produtos que nós produzimos, tem alguma coisa que nós produzimos que não tem em outros estados, né? Como, por exemplo, arroz. Tem em outros estados, mas é coisa mínima, né? Sim, exatamente. E a cebola deve ser também, não são em qualquer município que ela produz. Né? Não, a cebola no Brasil, ela dá em todo o país, e claro que certos estados são mais importantes que outros, mas é que acontece que as cultivares, as variedades, elas só são adaptadas para a região onde elas foram desenvolvidas. Então, não dá para uma variedade daqui eu dizer que ela vai ir lá em Brasília ou em Pernambuco. O melhoramento, a indicação é feita quase que regional e localmente. Certo. Interessante que, às vezes, eu falo com as pessoas aí, por exemplo, o pêssego. Sim. Sempre se comentava que o pêssego precisa tantas horas de frio e tal. E ela produz em estados e municípios que não tem frio e produz o pêssego. É claro, não é com grande escala, mas também tem um jeito mais devido à classificação, à variedade. A variedade, exatamente, isso mesmo. O senhor tem toda a razão. A variedade é que manda a genética dela de ser adaptada ou não àquele número de horas de frio. No caso da cebola, o que mais influi para ela bulbificar é as horas de luz do dia. De luz, não é o frio. A cebola até gosta de frio, porque a gente planta cebola agora em abril, maio, passa todo inverno, né? Mas no início da primavera, as horas de luz, que é o fotoperíodo, é que é determinante, associado à temperatura, para formar a cabeça da cebola, para bulbificar. Desenvolver, não é? Muito bem, isso aí é importante até que pessoas, por exemplo, da zona urbana não sabem dessas informações, né? Isso aí é muito bom. Obrigada. Me diga uma coisa, e com referência a outras atividades que a senhora trabalha, Sim. Com certeza tem desenvolvido bem. Já que o tema aqui é cebola também, eu tenho que divulgar que aqui na Embrapa a gente tem uma coleção que se chama Banco Ativo de Germoplasma, que a gente tem uma coleção de mais de 270 introduções, que são os materiais crioulos, assim como cultivares comerciais. Então, são materiais, cultivares de cebola, com uma grande diversidade genética. E esse material, então, essas cultivares, elas apresentam variações quanto à resistência à doença, quanto à resistência a pragas, quanto a formato da cebola, coloração. Então, é um grande patrimônio genético que a gente tem aqui na Embrapa que serve para o desenvolvimento de novas cultivares. E me diga uma coisa, tem algum problema sério em termos de doença que prejudica a cebola? A cebola tem várias doenças, mas foi boa a sua pergunta, porque exatamente os nossos materiais aqui, eles são... A folha da cebola, ela tem muita cera, muito cerosa. Então, essa cera das folhas, ela serve como proteção. Então, os nossos materiais, eles são mais resistentes às doenças foliares. Então, com isso, a gente consegue produzir, com os nossos materiais, cebola em sistema orgânico e até uma redução no uso de agrotóxicos no sistema convencional. Usa muito agrotóxico ou não? Dependendo do sistema, né? Eu não posso dizer assim, é como tomar remédio. Depende da necessidade. Mas eu posso dizer que essa cultivar a gente já validou ela para o sistema orgânico. E geralmente no sistema orgânico ela produziu uma média de quase 21 toneladas por hectare, sendo que a média no sistema convencional foi de 44 toneladas. 44 toneladas. Produz bem, hein? Mas quer dizer que o sistema orgânico, claro que
tem a vantagem de não estar poluindo o meio ambiente, nem o agricultor, nem ter problema de fitotoxicidade, além da redução dos custos, né? Mas eu acredito que um dos maiores benefícios do sistema orgânico realmente é a saúde. Perfeito. É para a saúde, Não tem dúvida. E com referência à própria cebola, tem alguns cuidados com referência ao tratamento dela e tal? Tem várias práticas importantes culturais na cebola, como a adubação mesmo. A gente recomenda o uso de esterco no preparo dos canteiros, mas o esterco, por exemplo, é muito importante que ele seja bem curtido, no mínimo um mês, porque se o esterco não estiver bem curtido, o que acontece? Vai desenvolver larvas de mosca que entram nas plantas, destrói as lavouras. Então a gente recomenda o uso de humus também, muito importante no sistema orgânico para o crescimento das plantas, até como resistência a doenças, e manter a lavoura limpa também, porque a cebola ela não compete bem com os insos, né, com as invasoras, então manter o canteiro sempre limpo. A exposição da lavoura também, uma boa exposição solar, né? Tem regiões onde passa com cerração toda manhã, por exemplo, aí já vai propiciar doenças, né? Bem ventilado, bem ensolarado. Não é o normal para a cebola, né? Não. Perfeito. Me diga uma coisa, logicamente que a Embrapa, além da cebola, tantas outras variedades de produtos, e algum outro aí que está sendo pesquisado para melhoria e tal, tem algum? Olha, a Embrapa aqui, Clima Temperado, ela é muito, muito diversa e sempre tem grandes novidades, né, mas assim, para lhe dizer alguma... eu vi recentemente que teve um dia de campo, que eu trabalhei também, foi em Morango. Em Morango. Em Morango, A gente está apostando nessas seleções. Produzindo muito bem, né? Então quer dizer que assim, se eu vou lhe indicar alguma coisa, eu vou lhe indicar na área da olericultura. Então, estou muito contente até que eu já... há uns anos atrás até já trabalhei um pouco nessa parte, então o morango vai ser um grande avanço aqui para a nossa região, que é tão importante para os nossos pequenos agricultores, né, ter um material nacional. E também produzindo bem, né? E quanto à produção de mudas também, que geralmente às vezes é importada também, então a gente vai ter uma grande dependência e uma grande alavanca para o setor. Perfeito. Vai continuar sendo importado, né? Importado? Não, no caso a Embrapa está desenvolvendo variedade aqui, nossa. Aqui, sim. Que eles trabalhavam muito com morango, a muda de morango de outros lugares. Vinha do Chile. Exatamente, Chile, exatamente. Né? Estão fazendo exatamente o material adequado aqui da nossa região. Isso mesmo, Produto da Embrapa, Clima Temperado. Isso mesmo. Muito bem. E me diga uma coisa, como é que está exatamente a atividade em outros aspectos, outros produtos, digamos assim? Bem, assim, agora já faz 2 anos que eu estou lotada na Estação Experimental da Cascata, né? Certo. Que é uma área da Embrapa que é voltada para agricultura familiar e agroecologia, né? Agricultura ecológica. Então lá tem trabalhos assim, eu vou particularizar mais assim a estação experimental onde eu estou, porque aqui o nosso centro é tão grande e diverso que eu tenho até temo em deixar outras coisas de fora, mas lá na nossa unidade ali na estação experimental, trabalhos com mandioca, milho, esse milho branco farináceo. Tem colega que trabalha com coleções de feijões muito importantes. Esse sistema agroflorestal também. Agroflorestal. Nosso pecan. Que mais? Na verdade, trabalham com uma infinidade de produtos, né? É verdade, todos de importância
regional e local também. Exatamente. Mas aquela entidade ali da cascata é muito legal, né? É muito legal, É bonito ali, né? Eu tive 2 vezes lá, uma vez que eu fui ver um evento lá e me mostraram até um quadro lá do Getúlio Vargas, saudoso Getúlio Vargas. Viu só, Mas é muito bonito aquilo ali, né? Não, mas o senhor nem é convidado, apareça lá para depois nos ajudar a divulgar o trabalho. Não, é uma satisfação sempre poder divulgar as coisas da Embrapa, né? Sim, sim. A gente também, aproveitando, a gente tem um dia de campo, anualmente é feito um dia de campo para demonstrar as tecnologias, e esse ano também acho que vai ter uma feira agrotecnológica, e está marcada para ser no dia 1º de dezembro desse ano. Aonde que vai ser? Lá na Estação Experimental da Cascata. Ah, perfeito. É bonita aquela área ali. Maravilhosa. Bom, eu acho que mais ou menos isso aí, mas aí a senhora que tem a bondade, alguma coisa que eu não perguntei, a senhora gostaria de acrescentar, fique à vontade, porque para nós é um prazer, tá? Não, eu acho que eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, e fico à disposição para outras vezes vir aqui, e é um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço imensamente, desejo muito sucesso, grandes realizações, e que a senhora esteja nessas realizações, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Um abraço. Tá bom. Olha, vamos aproveitar, vamos a um bloco de apoios culturais. Tá certo, Birinha? Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, Material de Construção e Ferragem Limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta, das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado, das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque, 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Olha, nós estamos, sem dúvida nenhuma, querendo agradecer aí os nossos amigos, a doutora Daniela Leite, doutor Humberto Barreira Passos, doutor Clóvis Vitória e também Claudecir Machado, a sua esposa, seus familiares, também o nosso amigo Paulo Oliveira, Dona Cris, o presidente, e, logicamente, a senhora diretora de finanças, né? Vamos enviar um abraço para a Elza Martinato, para o Edson, a Rosinete, a Rosane, a Denise e o Roberto. Um grande e fraterno abraço
a essas pessoas que com certeza estão prestigiando o nosso trabalho. Mas vamos aos apoios, vamos exatamente à Farsul. Nós tivemos aí um bloco de apoios culturais e agora nós vamos, sem dúvida nenhuma, trazer informações da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e um agradecimento especial ao Dr. Clóvis Vitória, que daqui a pouco ele vai conversar conosco, se Deus quiser, né? Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Seminário Duas Safras terá próxima etapa no final de junho em Porto Alegre. Jovens em Campo reuniu mais de 500 participantes em Gramado. Notícias. O seminário Duas Safras mais Produção o ano inteiro terá a próxima etapa em Porto Alegre, dia 28 de junho, no auditório da FEComércio, no bairro Anchieta. Informações e inscrições podem ser feitas no site senar-rs.com.br. As próximas etapas serão realizadas nos dias 12 de julho em Pelotas e 29 de julho em Cruz Alta. Até o final do ano serão promovidos seminários nos municípios de Alegrete, Passo Fundo, Palmeira das Missões, Lavras do Sul, São Cepé e Vacaria. O programa Duas Safras é resultado da articulação entre Farsul, Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, Embrapa, Senar-RS, FECOAGRO-RS, Asgave, Federarroz, Acergues, CIPS e AproSoja. O seminário Jovens em Campo reuniu mais de 500 participantes no início da semana em Gramado. Além da troca de experiências e união das comissões jovens dos sindicatos rurais ligados à Farsul, o evento trouxe muitas informações sobre temas atuais do setor, como liderança, gestão e sucessão. O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, deu as boas-vindas ao grupo e ressaltou a importância da atuação dos jovens na sucessão das propriedades e no desenvolvimento de novas lideranças setoriais que conheçam e defendam o agro. A diretora de Relações Internacionais da CNA, Suemi Mori, falou sobre o papel da CNA e apresentou a estrutura da entidade e representação nacional e internacional da Confederação. Também foi abordada a participação e representatividade brasileira da Comissão Jovem da Farsul na Comissão de Jovens da Federação das Associações Rurais do Mercosul, a Farm Jovem. Lideranças de jovens que integram a Farm Jovem enviaram um vídeo falando sobre a participação de seus países na entidade. Outros temas atuais também foram apresentados e os trabalhos foram concluídos com uma dinâmica coordenada pelo SEBRAE, que tratou de negociações e gerenciamento de conflitos. As exportações do agronegócio do Rio Grande do Sul registraram uma queda de 44% no valor e 57% no volume comercializado na comparação entre maio de 2021 e o mesmo período em 2022. No total, o estado teve retração de 61% no valor e 86% no volume. Os dados foram divulgados pela Farsul no início da semana. Na comparação entre maio de 2021 e 2022, a comercialização de produtos do agronegócio teve uma diminuição dos valores importados de 1 bilhão e 700 milhões de dólares para 966 milhões de dólares. Já o volume exportado caiu de 3 milhões de toneladas para 1 milhão e 200 mil toneladas. Mais informações podem ser conferidas no relatório completo de exportações no site da Farsul. A Faculdade CNA está com inscrições abertas até o dia 20 de julho para o vestibular dos cursos de graduação à distância em Gestão do Agronegócio, Gestão Ambiental, Gestão de Recursos Humanos e Processos Gerenciais. O início das aulas para os aprovados será no segundo semestre deste ano. Em todo o país, são 53 polos de ensino, incluindo o Rio Grande do Sul. O edital está disponível em www.faculdadecna.edu.br. Momento Senar.
liderança e desenvolvimento de equipes, associativismo, autoconhecimento e relacionamento interpessoal. Temas dos cursos da área de gestão rural oferecidos pelo Senar Rio Grande do Sul. Ficou interessado? Procure o Sindicato Rural de seu município e programe-se para receber o treinamento em sua propriedade. Agenda. Dias 21 e 22 de julho, o Sistema Farsul promove mais um seminário Para Onde Irão os Novilhos. A etapa de número 109 do Fórum Permanente do Agronegócio será realizada em Bagé. Mais informações no Sindicato Rural do município. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho. Olha, é uma satisfação muito grande nós conversar com o Dr. Clóvis Vitória, que é médico veterinário, é presidente do Sindicato, do Sindicato Rural do Capão do Leão, também, sem dúvida nenhuma, é um emissário,
componente da nossa Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul e outras atividades muito importantes. Doutor Clóvis Vitória, boa tarde, como vai o senhor? Vai bem, doutor? Alô? Doutor Clóvis, como é que vai o senhor? Vai bem? Não deu. Não sei. Acho que deve ter caído. Pode ser. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência. Está com ele, sem dúvida nenhuma. Doutor Clóvis, boa tarde, como vai o senhor, tudo bem? Boa tarde, amigo Ariano. É uma grata satisfação voltar a falar do seu programa. Para nós é um prazer tê-lo conosco aí, trazendo informações importantes para o nosso público da zona rural e também para os nossos amigos da zona urbana de Pelotas e Zona Sul, né? Doutor Clóvis, como é que o senhor vê o momento, o tempo que teve muita chuva, muitos dias de chuva, me parece que agora, hoje, um dia bom, ontem também. O que o senhor me diz? É bom para a pecuária? Muito bom, amigo Ariano, até porque os campos estavam muito secos, né? E as pastagens de inverno estão custando a vir. Então, com essa chuva, nós imaginamos que, especialmente aquele produtor que aplicou algum adubo, ureia ou um adubo nas pastagens, deverá aparecer agora o azevém, né? Exato. Que já está na hora de nós ter um pasto de inverno aí para poder ganhar peso dos animais, enfim, ter uma melhor qualidade no ganho de peso. Não tem dúvida. Com referência ao seu gado, está em bom estilo de satisfação, de saúde? Não, está bem, amigo. Está com todas as dificuldades que o produtor tem, né, referente a clima e uma série de coisas, mas está tudo sob controle, por enquanto. Nós imaginamos que vai melhorar. Eu tenho a impressão que vai ser muito bom esse ano, né? Olha, eu acho que sim. A gente tem recebido algumas notícias que, por exemplo, vou dar um exemplo, a Expo Inter, né, diz que a procura por espaço na Expo Inter está sendo muito grande. Então, isso é uma sinalização muito positiva. Muito positiva. Que influencia os produtores, inclusive, a investir no rebanho, enfim, né? Então, muito é uma bom. Coisa bem positiva isso aí. Isso aí é ótimo, né? E me diga uma coisa, dúvida. com referência à comercialização de animais, o senhor sabe como é que está? Se está indo bem ou está meio trancado ou não? Olha, Ariano, neste momento exato, assim, o que a gente nota, assim, é que está um pouco devagar, tá? Por uma série de razões. Primeiro, porque eu havia dito que não podemos esquecer que nós passamos por uma seca muito violenta que retirou do setor agropecuário uma renda considerável. Quer dizer, a nossa região vive da agropecuária. Exato. Quando a agropecuária vai bem, todos os setores vão bem. Comércio, serviços, a indústria, por consequência. Mas nós, infelizmente, esse ano tivemos uma seca horrorosa. Não tem dúvida. Isso aí retirou renda do produtor rural. Sem dúvida. Então tem menos dinheiro, tem menor quantidade de dinheiro circulante. Esse é um fato. Perfeito. Né? O outro é aquilo que nós estávamos conversando, é que efetivamente o clima não está, até esse momento, não está sendo muito favorável para as pastagens. Né? Agora sim, com essa chuva deve melhorar. Então, como não tem pastagem adequada, o produtor se retrai para comprar, para adquirir animais. Né? Então há uma redução. Fora isso aí,
nós temos ainda também um problema cambial, né? E um problema de suba de insumos, especialmente de milho e soja, farelo de soja, que são componentes essenciais para a pecuária, né? Para quem confina ou para quem inverna. E isso aí também está pesando. O custo de produção, né, se elevou muito nos últimos 6 meses, em função, primeiro, da pandemia, e segundo, agora da guerra da Ucrânia e da Rússia, né, É verdade. que desencadeou um processo de desequilíbrio total. Por exemplo, os insumos todos provenientes do petróleo, né, dispararam de preço, né? É o caso dos adubos, né? E isso aí está ocasionando, então, uma preocupação do produtor. Ele se retrai. Não tem dúvida. Não há dúvida que ele se retrai nesse momento, aguardando que esses fatores eles sejam minimizados, né? Certo. Então é isso que está acontecendo. Então, somando tudo isso aí, a pastagem que está custando a vir, a seca que foi violenta, que eu acho que é o fator que mais pesa, e mais a questão da pandemia, né, e da guerra da Ucrânia, que desestruturou a economia no mundo inteiro, isso aí está promovendo uma certa preocupação do produtor, e ele muitas vezes deixa de investir. Mas olha, eu ainda tenho esperança que vai ser um ano ainda, esse complemento de 2022, que será uma coisa fantástica em termos de produção, produtividade e grandes realizações em termos gerais, né? Eu acho que sim, tanto que eu tô repassando para você essa sensação de quem está lá mais perto da Expo Inter, né, da organização da Expo Inter, que tem dito que há uma procura muito grande por espaço, seja no setor de máquinas, como também a inscrição de animais. E o pessoal até está achando que vai ser uma grande Expo Inter este ano. Então, é uma sinalização positiva. Agora, ontem foi lançado o Plano Safra, né? Exatamente. E isso aí também, os dados são promissores em termos de quantidade de crédito e de seguro agrícola, né? Seguro agrícola, que foi de 1 bilhão o ano passado, passou para 2 bilhões. E o crédito agrícola, houve um incremento aí em torno de 30% a mais em alguns setores de crédito para o produtor rural, seja pequeno, médio ou grande. Com isso aí, eu imagino que deverá estimular o produtor de novo a investir. O produtor é persistente, ele é otimista, ele não se abate com as intempéries, com os problemas de seca. Infelizmente, esse ano foi ruim, mas o ano que vem, se Deus quiser, a próxima safra vai ser melhor. Mas essa aí não vai ser ruim também, doutor Clóvis, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Não vai ser ruim. Doutor Clóvis, me diga uma coisa, como é que estão os campos do Capão do Leão? Os campos do Capão do Leão estão bem, estão aguardando aí as definições aí do que o pessoal vai plantar. Geralmente ele começa a mexer aí na terra, aí quem vai plantar arroz, enfim, já começa a mexer o mês que vem, né? Sem dúvida. E a soja lá para meados de agosto, setembro, enfim, já começa a preparar a terra para o plantio, né? No caso do arroz, já estão preparando terra, já estão preparando, deixando prontinha para quando for plantar, já está pronto tudo, né? Exatamente. Porque eles não perdem tempo, não deixam para depois, né? Exatamente. Isso aí é muito bom. Doutor Clóvis, como é que está a criação de terneiros aí no Capão do Leão? O que o senhor acha? Olha, o pessoal está entusiasmado. Nós aqui do Sindicato Rural, nós temos, para você ter uma ideia, 3 grupos de produtores, totalizando em torno de 90 produtores, e cada grupo com 30 produtores, através de um programa do Senar, chamado ATEG, que estão dando assistência técnica para a pecuária de corte. E então é um segmento que o produtor está bem otimista, né? E apesar de todos esses percalços aí que eu já lhe falei, mas certamente isso aí vai ser esperado. E como a pecuária ela não pode ficar esperando, ela tem um ciclo, então certamente esses produtores estão recebendo assistência técnica de três técnicos diferentes, 2 veterinários e um zootecnista, permanentemente, e todo o retorno que a gente tem é no sentido de otimismo, de investir em tecnologia, de aumentar a produção, produtividade. Então, é um cenário bastante promissor para o futuro. E muito bom, né?
Doutor Clóvis, eu faço tanta pergunta que, de repente, o senhor gostaria de falar outra coisa e eu pergunto diferente, né? Fique à vontade, doutor Clóvis. Eu só queria aproveitar o seu espaço, amigo Ariano, para sinalizar para alguns eventos que deverão ocorrer nos próximos dias, que são muito importantes. Ótimo. Primeiro, fique à vontade. no dia 5 agora de semana que vem, terça-feira, estaremos recebendo o pessoal do Banrisul, lá na sede do sindicato, que vai fazer a apresentação do plano de safra, detalhando todas as questões de linhas de crédito para o produtor rural. Oh, que bom. No dia 11, nós receberemos com muito prazer, muita satisfação, a diretoria da Farsul, do superintendente do Senar, e receberemos também o chefe-geral da Embrapa, Clima Temperado, com sede em Pelotas e Capão do Leão. Será um evento, um seminário, onde nós debateremos o desenvolvimento rural, e com a grande satisfação de receber essas autoridades, né, a nível estadual, que nos deverão falar sobre um panorama justamente da agropecuária no mundo, no Brasil e especialmente na região, na metade sul. Então esse vai ser um evento muito importante, deverá ocorrer dia 11, por volta de 4h30 da tarde, nós deveremos estar recebendo inscrição e iniciando esse evento. Posteriormente, nós teremos no outro dia, no dia 12, um evento organizado pelo Sindicato Rural de Pelotas, né, que vai abrigar, vai receber produtores de toda a região sul para a discussão do programa Duas Safras, que deverá ser abordado justamente pela diretoria da Farsul, pelo Senar, pelo Embrapa, por todas essas entidades e outras entidades que deverão se fazer presente. O representante da Secretaria da Agricultura, do Estado, enfim. Tá? Então vai ser 2 eventos muito importantes que vão mexer com o produtor rural da região e que vão proporcionar que ele se intere sobre justamente o cenário atual e futuro da pecuária na região sul. Perfeito. Então, doutor Roberto Pedroso de Oliveira estará aí também, né? Seguramente, já está assegurada a presença dele. Não tem dúvida. Do Sindicato Rural de Pelotas, falando com referência à Farsul, nós vamos ter várias pessoas, várias autoridades ligadas à nossa Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Não é isso, presidente? Exatamente. Isso está sendo coordenado pela regional da Farsul, né, e pelo nosso amigo Fernando Resteimer, né, que também é diretor-geral, diretor da Farsul em Porto Alegre. Então, ele que está coordenando isso aí no dia 12. E lembrando que dia 11 é no Capão do Leão e está no período da tarde. Perfeito. E, digamos assim, a Farsul, Semiar e outras atividades, logicamente, vai ser no dia 12, mas é em Pelotas, né? No Sindicato Sim, Rural. Dia 11 no Capão do Leão, às 4h30, do Sindicato Rural de Capão do Leão. Certo. E dia 12, em Pelotas, ainda não está... Eu não tenho ainda a definição do local, mas vai ser divulgado na imprensa. A gente vai descobrir, tá? Doutor Clóvis, eu fiz tanta pergunta e não deixei a oportunidade para o senhor conversar. Como é que estão os eventos que o senhor está pretendendo realizar? Olha, nós temos vários projetos, várias modalidades, vários programas que vamos desenvolver. Certo. Mas a curtíssimo prazo seria isso aí. Não tem dúvida. Tá certo. Doutor Clóvis, eu estou plenamente satisfeito, agradecendo ao senhor pela sua maneira gentil, que sempre nos proporciona melhores momentos para fazer as divulgações. Estamos à inteira disposição. E um grande fraterno abraço para o senhor, para os pecuaristas do Capão do Leão, para a direção e para os políticos leonenses. O nosso grande fraterno abraço e até uma outra oportunidade, se Deus assim permitir. Muito obrigado, amigo Ariano. Sucesso no seu trabalho. Um abraço fraterno. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço fraterno para o senhor também, tá? Tudo de bom. Tá bem, grande abraço. É isso aí. Doutor Clóvis Vitória não tem para depois. Ele sempre tem um prazer muito grande nos atender da melhor forma possível. Isso aí a gente agradece sensibilizado, né? Mas vamos aproveitar, meu amigo Birinha, o que falta para nós divulgar? Mais anúncios de... tem os tratores da nossa
Cultivar, Grupo Cultivar de Publicações Limitada. Amigos da revista Cultivar Máquinas, nós estamos hoje em Vila Pedro Paiva, no município de Santo Augusto, para fazer um teste do equipamento Brutus 12000 da Stara. O Brutus é um distribuidor de produtos sólidos por gravidade que coloca o produto que estiver aplicando, no caso hoje nós estivemos aplicando calcário, numa largura de 6,7 metros e uma altura de 1,25 metros. Isso significa que esse produto é a prova de vento. Quando outros equipamentos têm dificuldade para fazer a aplicação, por ser gravidade, pela altura de aplicação ser baixa, ele consegue colocar o calcário sem a perda. Com uma esteira de borracha, onde a velocidade é controlada pelo controlador Topper 5500 da Stara, que no caso aqui da propriedade onde nós estamos, trabalhava com mapa de aplicação, nós conseguimos fazer uma aplicação entre 500 e 5.000 quilos por hectare de calcário, trabalhando a uma velocidade de aproximadamente 10 km por hora, e nós estávamos então desenvolvendo uma capacidade operacional em torno de 6 hectares por hora. Nós vimos e apreciamos a faixa de aplicação, verificando que é muito boa a distribuição, exatamente porque a esteira distribui em toda a faixa de aplicação, e consideramos muito boa a aplicação. O pessoal da equipe técnica da Stara esteve nos apoiando, conseguimos compreender exatamente como é o funcionamento desse equipamento e vimos então um caráter muito inovador, principalmente para aquelas áreas onde é necessário aplicar o calcário com uma precisão. O teste completo do Brutus 12000 da Stara vocês poderão ler na edição de março da revista Cultivar Máquinas e todo um material complementar no nosso site e nas redes sociais. Muito bonita essas imagens aí do Grupo Cultivar de Publicações Limitada. Meu amigo Charles Ricardo Ecker, um grande abraço para você e para todos seus colegas aí no Grupo Cultivar de Publicações Limitada. Eu quero aproveitar, vamos enviar um grande abraço aí para a minha esposa, né? Está ouvindo, está ligadinha, né? Para o Bruno, para a Paula, para a dona Tereza, também a dona Noeli, e também seus familiares, né? Também, é claro, vamos aproveitar e enviar um grande abraço para o Ventania, a dona Vani, o Fernandinho, a sua esposa, o José Salomão e família, né? Claro, Coab 2, os amigos aí da Sangafunda, Pestano, Getúlio Vargas, Santos Dumont. Um grande abraço aí para os amigos da Vila Princesa, do Retiro, Fragata, Várzea, Porto e Três Vendas também. Um grande abraço a todos esses amigos dessas localidades, desejando tudo de bom e sucesso para vocês. Muito obrigado aos nossos amigos que estão ligadinhos conosco e vamos aproveitar, vamos agradecer a todos os nossos telespectadores, desejando dias maravilhosos para todos vocês. Um grande abraço e até a próximo sábado, no reprise desse programa, às 18h30 até às 20 horas. E quinta-feira da semana que vem, estaremos com grandes novidades e grandes pessoas, grandes convidados que estarão abrilhantando o programa. Um grande e fraterno abraço e um agradecimento ao Birinha, ao nosso amigo
Yuri, e também para o Paulinho Oliveira, a sua esposa Cris, e a todos os nossos amigos, né? Grande fraterno abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.